Deixei uns problemas na aula passada, né? Vou pegar o primeiro, por 5 pontos passa uma cônica. Então, a reta é um caso particular de cônica. Por 2 pontos você sabe passar uma reta. Círculo é um caso particular, né? Por 3 pontos passa em círculo. Por 5 pontos você consegue passar em, assim, salvo casos excepcionais, uma única cônica. Então, assim, uma maneira, uma abordagem bem algébrica é a seguinte: uma cônica é um conjunto definido por uma equação de segundo grau. Então, a gente está procurando uma coisa assim, tipo AX2 mais 2B XY mais CY2 mais BX mais AY mais F igual a zero. A gente está procurando A, B, C, D, E e F, não todos números, né? Também não pode ter todos esses números e o F diferente de zero. Não, F diferente de zero até poderia ser um F, que é muito vazio, não vai servir porque tem que passar os 5 pontos. Então, vamos ver, a nossa cônica seria o conjunto assim, C igual a conjunto XY. Então, em R2, está escrito isso aqui. E aí a gente tem os pontos P1, X1, Y1, até P5, X5, são 5. E esses caras são determinados. O que significa que para cada um desses caras, você substitui na equação e funciona. Então você vai ter A x1 ao quadrado mais 2b x1 y1 mais c y ao quadrado mais b x1 mais e y1 mais f igual a 0 até a x5 quadrado mais 2b x5 mais etc igual a 0. É só a gente não se confundir e saber que aqui nós temos um sistema e as incógnitas são A, B, C, D, E e F. Sistema homogêneo, 5 equações. Queremos uma solução não trivial. Sistema homogêneo, 5 equações, 6 incógnitas, tem com certeza uma solução não trivial. Maneira chique, talvez, de fazer isso é o seguinte: dizer, ó, aqui, esses números conhecidos definem um vetor em si. Então você tem aqui A vezes um vetor. Vou deixar ele assim, vou chamar de ε1 mais B ε2. Aí você botou para dentro do epsilon? Eu botei o 2 para dentro. Mais C ε3 mais B ε4 mais E ε5 mais F, o ε6 está aqui certinho. Igual ao vetor número. Então eu tenho 6 vetores em R5. Esse aqui é o epsilon 6. Forçosamente eles são linearmente dependentes. E isso significa exatamente que existem A, B, C, D, E, F, não todos os números, tais que essa combinação dela é zero. Pronto, temos uma conta. Então, é uma aplicação imediata da ideia de base, de dimensão.
E claro, depois que nós sabemos que quando nós tivermos uma equação de segundo grau, temos uma cônica. Professor, você disse que eles são linearmente dependentes. São linearmente dependentes, porque eu tenho 6 vetores em N5. O crucial aqui, eles estão em N5. Então, você pode pensar assim, se eu botar uma equação de segundo grau em N3, o x, y, z, você vai ter você pode montar coisa semelhante e dizer o número máximo de pontos, quer dizer, mínimo de pontos, os quais você máximo de pontos que você pode dar e garantir que por ali passa uma superfície de segundo grau que a gente chama de uma quadra. É o mesmo problema. E você pode criar e ver situações semelhantes. Tem uma questão relacionada, mas será que se eu der 4, será que D4 funciona? ou será que, vamos dizer, ou melhor, será que tem mais de uma? Dados os pontos, porque afinal esses coeficientes aqui, eles não foram chutados, escolhidos todos com toda a liberdade. Talvez as relações que existem aqui entre eles impliquem em alguma coisa a mais. Então, tem a questão, quantos pontos tem interseção de duas cônicas? E aí a questão seria justamente você pegar uma cônica, uma equação de segundo grau, outra cônica, outra equação de segundo grau. E tentar ver quantas soluções você pode ter ali. Mas tem uma maneira, antes de você, porque você gosta das duas equações de segundo grau, você fala assim, já fica meio difícil de simplificar aquilo. Então a gente pode fazer um trabalho preliminar, porque a gente sabe que a gente pode escolher o sistema de coordenadas e as cônicas naquele sistema de coordenadas usar uma equação de segundo grau também. Então, vou começar a observação seguinte. Se uma das cônicas for uma reta, você sempre pode pensar assim, bom, ela não é vertical, a x mais by mais c. Esse quantos pontos você quer? Mínimo ou máximo? Hã? O máximo número de intersecções possíveis? O número, no máximo. Na verdade, é claro que eu sei que essa interseção pode ser infinita. Eu posso ter duas retas paralelas, uma cônica, e uma delas com mais uma outra reta qualquer, vai ser outra cônica, e aí... mas aí a gente não vai considerar isso, né? Não, pois então esse é o tipo de caso degenerado, então a gente depois vai ter que examinar esse caso. Né? Mas, na verdade, eu diria, se uma das cônicas não for degenerada, se uma for uma elipse mesmo, uma parábola mesmo, uma hipérbole mesmo, ele vai ver que 4 pontos em interseção. E uma primeira pista seria isso aqui, ó. Você olha isso aqui, diz, bom, se é uma reta, uma coisa assim, não basta supor que essa reta não é vertical,
que eu posso supor, que eu posso escolher. Eu até poderia escolher de maneira que ela fosse y igual a zero. Mas vamos deixar assim. Isso aqui significa que eu posso escrever y igual a alfa x mais beta y mais gama. É uma das minhas equações. E a outra equação, sim, é uma coisa do tipo, vou botar assim, a x2 mais... Esse y, que é o beta y, é outro y, né? Não, desculpa, alfa x mais... mais beta, né? Posso economizar. Então, eu posso dizer, agora a outra vai ser desse tipo, esquece esse A, esse D, isso aqui, né? Mais CY2, mais DX, mais RY, mais F, igual a zero. Eu pego esse Y, substituo aqui, e eu vou ter uma equação do segundo grau aqui, né? Certo. Então, a equação do segundo grau em x. Então, isso vai me dar uma solução x1, uma solução x2, e se eu substituir aqui, eu vou achar y1, y2, vou achar dois pontos. Bom, isso é mais ou menos já esperava, né? Então, assim, pensando em cada hipérbole que está ficando. Na verdade, por conta da assíntota, você vê que cada hipérbole, isso é uma coisa assim, e aí se você pega uma reta que vai cortar aqui em dois pontos, ela não consegue pegar o outro lado. Se ela pegar os dois lados, ela vai ter que pegar um lado um ponto aqui. Então, simples. Isso me inspira no caso da parábola, né? Quer dizer, no caso da parábola, eu posso supor que ela é do tipo y igual a alguma coisa. Eu até posso ir mudando, porque, na verdade, eu tenho as duas curvas no plano. Se eu fizer uma bijeção do plano, pode ser uma bijeção nem contínua. O número de pontos de interseção vai mudar, porque bijeção. Essa que virou aqui, o cara que está em interseção aqui, está na interseção aqui, que está na interseção aqui, volta para a interseção aqui. Então, seria uma coisa assim. Então, na verdade, eu posso fazer uma parábola com o vértice aqui e ainda dar uma mudança de escala, de maneira que ela fique igual a x2. E aí, a mesma coisa, eu jogo esse y aqui, jogo esse y. Aliás, eu esqueci na outra. Eu esqueci. Aliás, né? Não, era primeiro. E jogo aqui. Quando eu jogo aqui, jogo isso, né? Eu vou ter quarto grau aqui. Então vai ser a equação de quarto grau. Mas ela tem no máximo 4 raízes. x1, x2, x3, x4. E aí quando eu voltar aqui, porque cada um desses caras vai dar um ponto aqui, vai dar um ponto só aqui. Então eu tenho 4 pontos. Então, vamos dizer, se uma for uma reta, como funciona o segundo grau? Só que no caso de uma reta, eu cometi algum erro, né? Porque no caso de uma reta, eu já tenho infinitas soluções. Vamos voltar aqui, mas parábola. Deixa eu ver, que erro eu cometi no caso de uma reta que eu não... Eu acho que a gente já fez alguma premissa ali que... Na hora da reta, sei lá. Eu botei uma equação de segundo grau. Os coeficientes se anulando, não é? Poderia dar isso? Pois é, poderiam sair infinitas soluções.
soluções dessa equação de segundo grau, só se ela desse 0 igual a 0. Então, daria, na reta dava para fazer isso. Vamos ver se nesse caso dá. Nesse caso, No caso, quando eu joguei o y aqui, né, ele era alfa x você ia ter mais beta, então podia anular esse f daqui. Exato. O termo do primeiro grau Podia anular também. tinha esse cara daqui, você ia jogar, poderia anular. Poderia ter anulado, ele poderia ter dado E esse um caso 0 igual a 0, poderia ter dado infinito. E esse caso não tem como anular porque só vai ter um x quadrado. Mas poderia dar isso, poderia dar uma equação 0 igual a 0. Nesse caso não tem como, porque só vai ter um termo no quadrado, no quarto Mas grau. o que mais podia dar no caso da reta? Também podia dar uma coisa, sei lá, 5 igual a 5. 1 igual a 0, podia dar. Mas tudo bem, 0 igual a 0 aqui, a gente ficaria com a reta ainda. Porque o 0 igual a 0 aqui daria o plano todo, mas tinha que estar na reta, então a nossa reta seria a interseção, que é compatível com você ter essa reta e a outra ser um par de retas de velocidade. Agora, O conjunto vazio também é compatível, se você tem uma reta e uma elipse. não cruza nenhum. O que mais que poderia ter saído daqui? É bom, se o 0 igual a 0 e o 1 igual a 0 significaria que todo mundo aqui morreu. Se sobrou alguma coisa aqui, você poderia ter uma coisa do primeiro grau, dar um valor para x, e esse valor daria um valor para y, então podia dar um ponto, também é compatível com a reta outra reta. Dois pontos também, né? Você poderia ter uma equação. Dois pontos também. Poderia ter uma equação no segundo grau. Dois pontos era já o que a gente já. Será que 3 pontos? Quer dizer, tá certo. Ele poderia ter dado nenhuma solução, poderia ter dado 1, 2, 3, 4. infinitas soluções, mas aí com essa daqui seria reta. Poderia ter dado uma solução também, né? E aí uma solução. 2, 3. De qualquer maneira, então a gente tem 0, 1, 2, 3, 4. infinito. Não, no caso a reta. Tá. Agora aqui a gente substitui esse cara daqui. Tem uma coisa do quarto grau. Só vai ter uma do quarto grau, então não vai conseguir cancelar. Não vai ter um. Mas essa do. Não, poderia esse cara ser 0. Tem esse problema. Cairia para o terceiro. Poderia esse cara daqui também ser 0. Cairia para o segundo. Bom, poderia ainda esse aqui e esse aqui Podia todo mundo se cancelarem. E o que mais? Bom, mas de qualquer maneira, né, você cai para 4, 3, 2, 1, 0, 0, não dá, né? Porque você precisaria, bom, quer dizer, 0, você precisaria precisaria botar não x quadrado, mas botar alfa x quadrado mais beta. Não, mas a gente pode, porque a ideia é a seguinte, você botou o sistema de coordenadas assim, aí você fez uma mudança, mexeu no x e no y, essa equação aqui mudou. Entendi. No fim ficou o seu y fica sempre assim. A questão aqui pode ter isso aqui? Pode, né, também. Quer dizer,
uma coisa Não iria cruzar. não nula aqui, igual a zero, pode dar. Esses coeficientes podem todos desaparecer. E aí, bom, mas é bem claro, né, que zero pontos de interseção sempre pode dar, porque você tem uma cônica qualquer, bota uma elipse. Você sempre botar uma elipse que não corta a sua cônica, um ponto, sei lá. Mas assim, se você passar por essa primeira, quando você fizesse a reta, se você botasse que a reta sempre passa na origem, você ia tirar aquele beta. E daí não ia anular também. Não, agora já, o caso da reta já está resolvido. Estamos na parábola agora. Tá? Então, a parábola, bom, pode dar, esse caso aqui, agora, pode dar zero igual a zero aqui? O que seria zero igual a zero? E quando eu substituir isso aqui, precisaria, esse cara já está... Não, o F pode ser zero, né? Hã? O F poderia ser zero. O F poderia ser zero. Aí eu boto o x2 aqui. Então, para assumir Você esse tinha que ser zero. então esse aqui teria que ser zero, esse aqui teria que ser zero. Para assumir o termo em x3, esse aqui também teria que ser zero. Aí, o termo em x2... Termo x2 poderia cancelar. Bom, aqui ainda tem isso que é x2, então ele teria, vamos dizer, poderia ter a x2. Só que o termo em x que... mais x2 igual a zero. O D teria que ser mas zero. o termo em x... O D teria que ser zero também. D igual a zero. Mas aí, a x2 mais a x2 igual a zero Tem que fazer significaria... o que? Significaria que eu teria a equação. Vamos dizer, como é igual a zero, eu posso botar um igual a menos o outro. Então seria y igual a x2, que é a mesma cônica. Então, de fato, aqui a gente vai ter, no máximo, 4 soluções. Então, uma reta, a gente tem 0, 1, 2, infinito. Aqui, na parábola, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4. No caso da hipérbole, a gente já pode fazer uma coisa... A parábola pode ser infinita também se for as mesmas parábolas. Não, por exemplo, eu estou supondo que são duas cônicas distintas. E o infinito, mesmo, ele tem outra cônica, okay? Mesma cônica. No caso da hipérbole, é importante a gente observar o seguinte: se eu fizer y igual a 1 sobre x, a equação disso é xy igual a zero, a equação de segundo grau, que dá essa hipérbole aqui. Repara que eu posso pegar qualquer hipérbole, objeções, qualquer hipérbole em plano, eu sei que eu posso transformar numa coisa x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Menos, né? Menos. Mas se eu fizer uma mudança de variáveis que o x vire AX e o y vire BY, então eu posso transformar no x2 menos y2 igual a 1, que é x mais y, x menos y igual a 1. Então eu também posso fazer uma mudança, tudo mudança de variável do primeiro grau, linear. Transformar isso no x igual a 1. Eu tenho bijeções, eu tenho a bijeção que pega uma hipérbole qualquer e transforma nessa aqui. E aí eu fico na mesma situação, porque eu tenho x igual a 1.
eu fico com xy igual a 1 e ax2 mais bxy mais cy2. Uma pergunta, essas interseções que você está fazendo, por exemplo, reta, é reta com outra reta e essa parábola é parábola com outra parábola? Não, eu estou pensando assim, no caso da reta, eu pensei a reta com uma cônica qualquer. Qualquer outra cônica. E a parábola é parábola? A parábola também fica com qualquer outra cônica. Desde que não seja a mesma parábola. Então agora eu estou pegando uma hipérbole qualquer. Eu faço uma mudança de coordenadas que transforma nessa equação aqui. Que é y igual a 1 sobre x. E aí eu posso pegar o y igual a 1 sobre x e substituir aqui. Então aqui eu vou ter 1 sobre x2, se eu multiplicar por x ao quadrado, eu vou ter uma coisa de quarto grau. Então aqui eu vou ter no máximo x1, x2, x3, x4, só que tem que satisfazer essa, cada um deles dá um y. Claro que ele pode perguntar de novo, né? Se você substituir aqui y igual a 1 sobre x, o que pode acontecer? Bom, a gente sabe que o caso impossível sempre pode, você sempre pode botar uma elipse e dar 0 soluções. Uma solução também é fácil, né? Uma reta. Duas também. Duas também. Agora, três também. Está previsto, mas está previsto aqui, no máximo 4 soluções. Só a questão pode dar diferente de 0, igual a 0 aqui. De novo aqui, né? Quer dizer, você fica com uma coisa assim, vamos olhar ax2 mais b puro aqui, deixa eu ver, mais c sobre x, c sobre x2 mais dx mais f sobre x mais f igual a 0. Então, 0 igual a 0, multiplica por x. bom, necessariamente, vamos multiplicar por x2 aqui. Vai ficar bonitinho. x4, x2, x3, x2. Se isso tiver um 0 igual a 0, então você tem que matar aqui esse cara, esse daqui, esse daqui, esse daqui. E o b tem que ser menos 0. E b igual a menos f, que vai ser essa equação aqui. Então, na verdade, no caso de infinitas soluções, teria que ser a mesma hipérbole. Então, hipérbole 0, 1, 2, 3, 4 também. E o caso da elipse, claramente é um caso que não dá para fazer isso se você tiver duas elipses. Certo? Porque se você tiver uma elipse e um par de retas, aí é simples, porque uma reta intercepta a elipse em um único ponto, em 2 pontos máximo. A outra reta mais 2 pontos, então tem no máximo 4 pontos. Então, vamos dizer, os casos que importam seriam elipse comparável já foi feito, elipse com hipérbole já foi feito. Então, o único caso que resta é elipse com elipse, e aí eu não posso transformar nenhuma das duas, porque o truque foi fazer y igual a fx. Agora isso se transformar. Agora não tem essa possibilidade, mas a gente ainda pode fazer bastante coisa. Você pode pensar assim, primeira coisa, bota uma elipse, uma das duas elipses vai ficar assim, a outra não sei. Aí agora eu posso transformar essa elipse num círculo, porque eu posso fazer uma mudança de escala, então eu posso garantir o seguinte, uma das elipses virou um círculo aqui, x2 mais y2 igual a 1. Só que a outra vai virar um tronco.
assim. O ruim dela é que ela tem o tempo em B, mas eu posso rodar. Porque agora quando eu rodar, isso aqui muda. Então eu rodo esse negócio até que essa elipse aqui fique assim. Aí ela, então, vai ter isso aqui e a outra vai ser do tipo AX2 mais CY2 mais DX mais EY mais F igual a zero. E agora a gente pode pegar o Y2, assim, Y2 igual a 1 menos X2. Aí substitui isso aqui. Então a gente vai ter vamos dizer, vai ter um Y igual mais ou menos, né? Alguma coisa, né? Alfa X2 mais beta X mais gama. Porque esse cara daqui permanece. Então tem essa equação e essa daqui. Agora é só resolver. Para que você fez aí, não? Eu substituí y igual a 1 menos x2. Em tudo? Aqui. Aliás, desculpa, besteira aqui, né? Falei besteira. Porque aqui, é substituir y2 igual a 1 menos x2. Tá, porque daí então, esse cara daqui eu substituí, mas esse não. Tá? Então, daqui, eu tirei, vamos dizer, se esse cara for zero, eu tenho no máximo 4 soluções. Sendo, de novo, possível que todo mundo tenha morrido aqui, o F de zero, e tenha, enfim, quando tenha zero solução. O caso de ter, vamos pensar assim, o caso de infinitas, então, a gente ficaria assim, com AX2 mais C menos C x4 mais dx mais y mais f igual a zero. Então, vamos pensar no caso aqui. Mas o nosso y era zero que você pensou por enquanto, né? Não, agora eu quero pensar no caso justamente em que eu tenha zero aqui, quer dizer, C mais F igual a zero, e aí todos os outros são zero. Então, mas aí o y você botou de volta, porque você disse que ia desconsiderar o y por enquanto. Não, eu estou fazendo, eu estou dando um recuo dizendo, bom, substituir isso aqui. Eu pensei, eu ia ter y igual a uma coisa de segundo grau em x, mas de repente pode ser que não. Pode ser que tenha subido coisas aqui. Deixa eu ver se eu não fiz nada errado. Quer dizer, eu teria um C mais F igual a zero, só que eu teria que ter C igual a zero. Então F também teria que ser zero. O C teria que ser zero aqui, o A teria que ser zero, o D teria que ser zero, e o F também. E aí, por exemplo, o C mais F igual a zero, o F teria que ser zero. Então, não daria, vamos dizer, não daria para ter uma coisa. Aliás, quer dizer, vamos dizer, dá o caso 0 igual a 0. Mas o caso 0 igual a 0 significa que aqui deu o plano todo, mas eu tenho que satisfazer essa daqui. Então, significaria que é a mesma elipse, são duas elipses iguais. Agora, o outro caso, dar uma coisa, vamos dizer, dar uma coisa diferente de zero. Só você falar que C é zero e F não. Vamos dizer, se eu fosse. Se eu ficasse com C igual a zero,
Mas aqui vamos dizer, se eu chegar numa coisa... Não, você teria que ser uma zero. coisa, mas se eu ficar com uma coisa 1 igual a zero aqui, significa que esse sistema não tem solução, seria zero soluções, está dentro do previsto. O importante é o caso infinitas soluções aqui, ver que ele... o que ele pode nos dar. Quase do zero, né? Não, eu teria que provar aqui a mesma cônica, né? C mais F igual a zero poderia acontecer, e aí eu teria, vamos dizer, eu poderia pensar assim, C igual a menos F, eu teria que ter A não, peraí, porque aqui eu botei menos CX4C. Agora. Eu estava olhando, porque eu tenho que recuperar, quer dizer, nesse caso. Teria que recuperar para ver, né? Então eu tenho que ter A. Então CF A igual a C, D igual a zero, E igual a zero. Então eu teria A igual a C igual a menos F. Então eu teria, vamos dizer, AX2 mais AY2 menos A igual a zero. Essa aqui. Acho que fosse 0 igual a 0. Não, na verdade seria menos AY2, né? Porque o A igual a C, só que você está com o sinal trocado ali, né? Não, o A igual a C, porque quando eu substituir 1 menos X2, no caso do Y aqui, dá C. Tá substituindo em cima. Então para zerar o coeficiente X2, eu tenho que A igual a C. Não é que eu estava olhando para de baixo. Então se eu tiver Dividir por A, no caso, não. 0 igual a 0, Tem que ser meio. eu tenho essa aqui é na mesma cônica. Essa também eu tinha parado de fazer esse caso. Então, tudo bem. Então, o caso que some, que daria infinitas soluções, É o meio. da mesma cônica, que transformaria isso aqui num 0 igual a 0. Se não der soluções agora. Agora, se não der um 0 igual a 0, é porque ficou uma coisa ou no primeiro grau. Bom, o que pode acontecer? Ou y igual a alfa x2 mais beta x mais gama, aí eu substituo aqui, tudo bem, ou uma coisa no primeiro grau, quer dizer, alfa x mais beta y mais gama igual a 0 também dá. Esse daqui, quando eu substituo esse daqui nesse daqui, é simples também. Eu pego isso daqui, substituo esse y aqui, dá uma coisa do quarto grau, dá 4 soluções em x, cada uma delas dá um y. Então aqui, vamos dizer, elipse, dá de novo 0, 1, 2, 3, 4. Então, repare que aqui a gente usou fortemente a álgebra, mas a gente usou a geometria. Mas esse elipse só com elipse, no caso. Esse é elipse com elipse, que o outro os outros já estão resolvidos. Isso é caso particular no teorema de Bezout, que diz quantas soluções para todo o sistema de tantas equações, tantas incógnitas em R, tanto etc. Ele é um nome muito famoso no
os estudantes, porque parece que não. Vamos dizer, alguma forma do Teorema de Bezout, talvez essa daqui, era ensinada nas escolas. Eu sei que em alguma prova ocorreu a informação de que ia cair o Teorema de Bezout. E aí, a partir daí, chamaram a ideia de dar a dica do que vai cair na prova é dar o bizu. Então aqui já vai reparar que sim, já é um caso simples, mas... Essa ideia de transformar em círculo para girar. Pois é engraçado, tem uma ideia que funciona em todos os casos, menos o das elipses e no das elipses. Daria para tentar amarrar, mas dessa forma assim. Mas essa é legal de ficar girando. Mas a parte talvez menos evidente, né? Você bota a joelha e bota no seu e dizer, não, mas eu posso transformar isso no círculo e agora eu posso girar. Bom, eu tinha deixado um outro problema geométrico, que é o problema da vista em perspectiva de uma cônica. Inclusive, esse problema eu deixei, acho, no livro. A primeira vez que eu fiz algebricamente, chatinho de fazer e tal. Depois você resolve esse termo das interpretações geométricas de algumas coisas. Mas tem até um vídeo mostrando agora essa solução geométrica. A ideia é que é o seguinte, né? Imagina que você tem aqui no chão, tem uma cônica, pensa assim, uma hipérbole. E aí você pega, isso aqui tem um plano, esse plano aqui. Aí você pega um ponto aqui fora e liga aos pontos desse hipérbole. E depois intersecta por um plano. E aí a questão é que curva é essa? Pode ser qualquer. Eu tenho uma curiosidade enorme, porque eu ouvi alguma vez que a vista em perspectiva de uma cônica era uma cônica e nunca vi a demonstração, mas eu ouvi isso, aparentemente isso era uma coisa conhecida das pessoas que trabalham com perspectiva, que são os arquitetos. E agora já são meio fáceis, mas antigamente o arquiteto tinha que fazer o desenho à mão, então ele tinha que saber perspectiva para poder mostrar a construção que ele estava fazendo em 3 dimensões. E eu não tenho ideia de como eles conseguiram demonstrar isso Numa cônica. Eu estava indo demonstrar para você. Só diz. Né? Mas a ideia geométrica que eu tenho que fazer isso é a seguinte: essa cônica aqui, ela veio da interseção, porque a primeira coisa para entender é que esse cone aqui não há esperança de que ele seja circular reto. Mesmo se você pegar uma elipse, botar um vértice aqui, assim, você pode pensar, não, mas se eu girar, eu posso botar uma esfera tangente aqui dentro. Não, porque você pode, vamos dizer, fazer esse negócio olhar assim, e você vê que é achatado aqui, não tem como botar uma esfera tangente aí dentro. É quase uma acobô, mas uma acobô não é um vértice só. Mas acontece o seguinte, essa cônica, ela veio de alguma forma, eu posso pensar assim, que tinha um cone circular reto, que eu vou desenhar aqui com uma elipse para ficar mais simples. Então, você tinha um cone circular reto, uma esfera tangentezinha aqui bonitinha, e aí você interceptou por esse plano e achou que essa cônica.
Então esse cone existe. Então eu tenho aqui um vértice V0 e aqui está a minha cone. Você vai criar outro cone. E aí eu vou fazer esse outro cone aqui. Sim. Interceptor produtor. E aí eu vou olhar essa interseção aqui. Para a minha cônica aqui, C0, e aqui eu tenho a coisa C, que eu não sei se é uma cônica. Mas eu posso fazer uma transformação linear que vai me transformar esse cone nesse. Porque olha só, eu posso pegar aqui, vou projetar esse cara aqui no chão, vou chamar esse cara de origem, e aqui eu tenho um vetor que eu posso chamar de E1, um vetor E2, e aqui posso chamar esse aqui seria o terceiro. De qualquer maneira, pensar só é 3 aqui. Então eu posso pegar, fazer uma transformação que deixa esse plano parado. Então, transformação linear, eu preciso definir quem é T de E1, T de E2 e T de E3. A rigor, eu posso pegar uma base qualquer, quer dizer, eu posso definir a transformação linear dizendo, eu não preciso botar E1, E2, E3 aqui. Eu vou escolher assim, vou chamar esse cara aqui de E3, eu posso até mudar minha unidade ou alguma coisa assim, mas vamos pensar assim, bota esse cara aqui E3, esse aqui é o E1, esse aqui é o E2. O que é importante? Que eles estão nesse plano. E aí eu faço o seguinte, né? T do E1 é igual a E1. T de E2 é igual a E2. O que eu já garanti? Que esse plano fica parado. Portanto, essa curva não se mexe. E eu faço simplesmente que T de E3 vai ser esse cara daqui. Esse T que você está falando é uma... É uma transformação linear. Tá? Ele vai ser o O V0. Ah, vamos ver. Tudo isso pode estar dado em coordenadas. Não importa. Eu posso definir. Isso define. Então eu defino uma transformação linear que faz isso. Esse plano alfa, por essa transformação linear, ele vira um outro plano, alfa zero. A interseção, esse cone daqui vira esse, porque essa elipse, essa cônica aqui está parada, e esse vértice vem nesse aqui. Todas as retas que viram esse vértice, essa curva aqui, viram as retas que viram esse vértice, essa curva aqui. Então eu transformei esse cone nesse cone, esse plano nesse plano, e essa interseção dos dois então veio parar aqui. E esse é um cone da reta. Esse é um cone, isso aqui é uma cone. Sim. Aqui é uma cone C1. Com certeza essa é uma cone também. Só que eu tenho a transformação T menos 1. Vai pegar esse negócio e trazer para cá. É claro que agora eu posso argumentar, bom, mas é uma transformação linear, né? T menos 1 de C1 é C. Uma transformação linear é uma cônica em cônica. Eu só tenho que parar e organizar isso mais claramente no seguinte sentido. Eu penso na transformação linear do plano no plano. Aqui eu tenho vamos dizer, o plano era o R2 no R2. Aqui eu tenho um plano em R3. Então,
Na verdade, se eu pensar simplesmente na restrição de T ao plano alfa, ela não é linear. Eu pego o vetor de alfa, cai fora. O alfa não é um subespaço em princípio, nem faz sentido. Mas eu posso trazer o alfa para a origem, trazer o alfa zero para a origem, que significa subtrair alguma coisa nessa T aqui, de maneira que eu tenha a transformação linear. Ou então eu posso simplesmente pensar, vamos dizer, escolher uma origem. Aí ela vem parar aqui numa origem O1, e aí eu pego os vetores daqui e transformo em vetores aqui. Então eu escrevo agora, eu passo a identificar os pontos desse plano com vetores de primeira fixação dessa origem aqui. E aí certamente a minha transformação que traz esse plano nesse, com os vetores agora pensados assim, vai ser a transformação linear ou inversa linear. E aí essa cônica volta aqui numa cônica. Então, na verdade, essa cônica foi aqui. Eu parti daqui para achar. Na verdade, eu parti dessa cônica, criei esse cônico, criei essa cônica aqui. Aí eu inventei esse outro cônico, criei essa transformação que pegou esse plano daqui, trouxe um outro plano aqui, apareceu uma nova cônica. Eu tenho certeza que é uma cônica que é elevada linearmente nessa. Essa daqui é uma solução dele. Eu tinha feito algebricamente mesmo. Claro que aí tem o seguinte. Para elipse eu consegui ver agora, vendo isso para parábola, do hipérbole. Não importa, porque não, mas aí, não importa. A sua cônica podia estar aqui, podia ser essa hipérbole. Tá? Você tinha essa hipérbole, né? E aí você tem esse cônico. Você continua com esse verso, só que o plano agora é esse, é isso. Aí você projeta desse plano aqui e faz a mesma coisa. Então o raciocínio é igual. O detalhe que tem é o seguinte, né? Quando você pega uma cônica aqui e faz esse cone aqui, se ela for uma parábola, pode ser que esse negócio aqui vire um cone menos uma geratriz. Pegou, ligou, só que vai faltar uma geratriz. Pode ser, não vai. No caso da hipérbole, também você pode, vamos dizer, pode faltar aqui, e pode faltar aqui também. Por exemplo, quando você pega esse hipérbole aqui, você constrói esse cone, ele vira um cone, mas, entendeu? Porque você reconstrói ele ligando esses pontos aqui. Então, você não tem as duas geratrizes que faltam, que são paralelas ao plano dessa hipérbole, elas não estão nesse plano aqui. Vamos ver, o que significa isso, né? Na verdade, é que não tem nenhum ponto
dessa, vamos dizer, que você tem um par de retas que está faltando. Aí você pegou, transformou esse cara nesse. Transformou esse cone nesse. Mas o que você faz aqui agora é voltar. Nesse processo, em que eu estou interessado? Eu estou interessado nas retas que ligam essa cônica a esse verso aqui, se transformando nas retas que ligam esse verso aqui a essa cônica. Então, tanto pode ser que duas dessas retas aqui não existam. Então, quando eu peguei essa coisa aqui, essa curva aqui, já tinha dois pontos que faltam de alguma maneira, ou simplesmente eles podem estar faltando aqui. Então, no meu raciocínio, essa cônica aqui pode virar uma cônica, mas pode virar uma cônica menos um ponto, ou menos dois pontos. Pode estar, afinal, vai estar faltando um ou dois. O que, bom, é razoável, né? Se você olhar para uma hipérbole, tem um exercício simples de fazer, que é o seguinte: você tem aqui o plano do quadro, o ponto de vista aqui P0, e você tem um plano alfa zero aqui. Você pode olhar para um círculo e ele virar uma hipérbole, por exemplo. Você pega o seu círculo e passa aqui, assim. Então, se você olhar nesse plano aberto aqui, o seu P0 está aqui e o seu círculo está atravessando o plano. No que ele está atravessando o plano, tem dois pontos que estão aqui. Esses pontos vão parar no infinito. Então, a vista em perspectiva desse círculo tem dois pontos que não tem imagem. Então, ela vai partir em dois pedaços, que são dois ramos de hipérbole. E, basicamente, o que você vai fazer? Você vai pegar esse plano daqui, esse cone daqui, e vai cortar para esse plano. Vai ter um ramo de hipérbole aqui, outro ramo aqui. E você não poderia continuamente transformar um círculo numa hipérbole, porque o círculo é conexo, a hipérbole não. Então, na verdade, esses dois pontos estão se perdendo em paralelos. Então, é uma situação assim, que se você olhar para esse círculo, você vai ver uma hipérbole, você perdeu dois pontos. E se você, ao contrário, olhasse para essa hipérbole que está aqui e projetasse, olhasse desse ponto e projetasse nesse plano aqui, você ia reencontrar o seu círculo, sabe o que está faltando? Dois pontos. A mesma coisa com a parábola, você pode ter um círculo que tangencia aqui. Então, esse ponto vai desaparecer e aí esse círculo vai ter que virar uma parábola. Então, na verdade, a vista em perspectiva de uma cônica é uma cônica ou uma cônica menos um ponto, ou uma cônica menos dois pontos. Aqui eu estou mostrando como indo eu perco um ou dois pontos. Mas como eu posso voltar, então, se eu pegar a hipérbole que eu tiro lá, eu volto no círculo menos dois pontos. A parábola, eu volto no círculo menos um ponto. Talvez, vamos ver, dá meio para a gente conjecturar assim, bom. E
Uma hipérbole pode voltar numa parábola, mas deve ser uma parábola menos um ponto para poder separar em dois pedaços. Ou talvez menos dois, porque pode ser que vamos dizer, se uma parábola, se eu pegar uma hipérbole aqui, eu não sei, vamos dizer, não tenho na cabeça isso claro, mas eu posso pegar uma hipérbole que tem um ponto nesse plano aqui. Quando eu fizer a vista perspectiva, esse ponto vai desaparecer. Se eu conseguir fazer isso de maneira que esse hipérbole fique parábola, então a minha hipérbole vai virar uma parábola menos esse ponto. Mas talvez eu consiga fazer uma coisa semelhante perdendo dois pontos. Então, tem um exercício interessante que é você pensar as diversas situações que você pode transformar uma cônica em outra cônica. O legal é assim que esse exercício aqui é um exercício de visualização. Qualquer arquiteto é capaz de fazer isso. Se fosse antigamente, eu diria melhor que a gente, agora já tenho dúvidas. Mas, porque deixou de ser importante. Mas esse raciocínio de base aqui envolveu uma certa álgebra linear. Tem um outro. Bom, esses eram os três problemas que eu tinha colocado. Né? Tem um outro resultado, que é um resultado super interessante também. Porque uma vez eu estava indo almoçar com um colega e ele me contou desse teorema. E eu disse, opa, quando ele falou, eu sei demonstrar. É o teorema de Apolônio sobre diâmetros conjugados. Isso é nos imaginários? É nos imaginários ou não? Não, agora tem Apolônio, geometria. É porque conjugar. O Apolônio, olha que coisa interessante, a gente pega uma elipse, em vez de dizer que o diâmetro da elipse é um segmento passando pelo centro da elipse, e aí as duas extremidades da elipse, ele diz o seguinte, ele pega uma direção de uma reta assim, e aí ele vai fazer. Tomando as paralelas a dele. O maior. E aí ele diz o seguinte, pega agora esses segmentos, vai pegando os pontos médios e liga, e você vai ter um segmento de reta. E esse segmento de reta é o diâmetro conjugado a essa direção. O diâmetro não é conjugado, é correspondente. Aí você pega a direção desse diâmetro e pega as paralelas e faz a mesma coisa. E aí você vai ter um que vai ser a direção original. Paralela à direção. E esses dois diâmetros são ditos conjugados. Aí ele saca o seguinte teorema, segundo o meu colega, é um teorema difícil, assim, que é o seguinte, se você pegar a tangente aqui, e a tangente aqui, você tem um paralelogramo e o Apolônio diz a área desse paralelogramo não depende da direção original que você escolheu. Se você pegar qualquer par de diâmetros conjugados,
a área do paralelogramo é a mesma. Eu não sei se vocês estão tendo a mesma ideia que eu. Eu disse, sei fazer. Tá certo? Por quê? Você pega aqui, até inclusive a demonstração de que esse negócio é. Essa elipse, ela é a imagem de um círculo com uma transformação linear. Mas se vai botar x2 dos vetores, tá? Por quê? Então, quando eu escolho uma direção aqui, tem, pela transformação linear, alguma direção aqui. E agora, quando eu pegar as paralelas aqui, transformação linear preserva o paralelismo, eu tenho paralelas aqui. Quando eu pego as paralelas aqui, pego os pontos médios, eu tenho um diâmetro no círculo. E agora, e que vai ser perpendicular a isso. Agora eu pego então esse cara daqui, os pontos médios aqui, são preservados também por transformação linear. Então, se eu pegar os pontos médios aqui, pontos médios, eu tenho um diâmetro aqui, um segmento, portanto, veio de um segmento aqui, que é esse diâmetro. Agora eu pego as paralelas aqui, que vão corresponder às paralelas aqui. E aí eu vou ter um diâmetro conjugado aqui, que é perpendicular aqui. E não importa qual seja a direção que eu escolhi, eu tenho um quadrado circunscrito aqui, que tem sempre a mesma área, e a transformação linear me leva para o elemento que tem sempre a mesma área. Incrível. Aparentemente eu posso ter que suar sangue para demonstrar esse negócio. Mas repara que o brilhante aqui talvez não seja, ou seja, essa ideia de fazer o diâmetro associado a uma direção que permite a gente criar a ideia de diâmetro conjugado. Porque aqui sim, você pega um diâmetro e pega outro perpendicular, mas aqui, né, se eu dissesse um diâmetro, eu pego o centro da elipse, passo uma reta e um diâmetro. Mas não nasce daqui a ideia do diâmetro conjugado. E mais incrível, dá para fazer isso com hipérbole também. Porque você pode pegar uma hipérbole. Hipérbole é figura. Pega uma hipérbole, a ideia é a seguinte: você tem a hipérbole aqui, e ela tem uma hipérbole conjugada aqui. Basicamente pensa assim, você tem x2 sobre A2 menos y2 sobre P2 igual a 1, mas você também pode fazer menos x2 sobre A2 mais y2 sobre P2 igual a 1. Vai rodar. E aí é isso assim. Vai ter uma hipérbole aqui. É uma maneira, acho que é uma maneira mais geométrica de isso, não me ocorre agora, mas eu quero explicar a ideia. Então, você dá uma direção aqui assim, e aí você vai pegando assim, e você pega nessa hipérbole aqui os segmentos. De novo, os médios. Isso. Bom, aí você pega os pontos médios, você tem uma reta aqui que vai te dar os pontos tangentes. Esse cara aqui. E depois você faz a mesma coisa com essa daqui e você vai ter um outro negócio aqui assim. E aí, se você pegar essa área,
paralelogramo aqui, a área dele também não depende de direção. E vamos dizer, nesse caso, você não tem o círculo para recorrer, mas você pode transformar em hipérbole equilátera, do tipo xy igual a 1. E aí a conjugada é xy igual a menos 1. E aqui você consegue fazer as contas e mostrar, né, que os caras são sempre losangos aqui. São losangos aqui e todos de mesma área. E aí se transporta para cá e você tem os paralelogramos de mesma área. Então aqui eu diria assim, que essa da elipse eu acho que eu poderia fazer um exercício, de repente olhar, se tivesse aqui. E é legal que é uma coisa, uma construção geométrica que você, no primeiro caso, com transformação linear, a ideia de área que a gente já tem mais clara hoje, porque os gregos tinham alguma, você vê com Arquimedes e tal, mas essa ideia, na verdade, que a gente usa para integral, ela já está consolidada a ponto de a gente olhar para ela até independente da integral. Tem até coisas, tem uma coisa curiosa, eu não sei a demonstração, mas eu sei que é verdade, que a fórmula, porque no caso embora não seja muito simples você mostrar que a área do triângulo assim é base vezes altura, mesmo quando se você colocar o paralelogramo que você corta aquilo não dá certo, né, falta alguma coisa, ainda dá para mas sai daqui. Mas se você fizer uma pirâmide, para você mostrar que o volume da pirâmide, a área da base da altura sobre 3, não sai assim. Quando você pega, você bota um triângulo aqui, aí constrói o prisma. Se você partir em 3, eles não ficam os 3 congruentes. Quando você parte para paralelogramo, desse tem 2 triângulos congruentes, né? Mas não. E aí o único jeito é por algum argumento infinitesimal mesmo. Mas, voltando aqui ao Apolônio, quer dizer, ele não tinha esse estratagema, até, porque a minha solução aqui é essa: eu pego isso, trago para cá, já é uma coisa. Eu não sei se ele tinha esse tipo de raciocínio de transformar um com o outro assim. Mesmo aqui eu preciso usar coordenadas para, de uma maneira simples, provar que a área desse local vai ser a mesma. Tirar tangente e tudo. Temos essas, vamos dizer, são algumas questões geométricas que a gente consegue tratar com as coisas que a gente fez. Agora, eu queria meio que recomeçar.
porque tem o problema análogo, seria o problema seguinte: imagina que eu tenho a equação do segundo grau em x, y, z. Eu teria ax2 mais by2 mais cz2 mais 2b xy mais 2e xz mais 2e yz mais gx mais hy mais z mais j igual a zero. Não, mas isso não vai botar o tempo para multiplicar todos, né? X, Y, Z. Esqueci o x, y, z. Tem que botar aqui. Vai ter o K. Não, mas x, y, z é o terceiro grau. Então, isso que eu pergunto. Não precisa. Se forem 4, você vai precisar de outro alfabeto. Então, é melhor você perguntar que tipo de superfície é isso. Tem uma maneira de abordar o problema das cônicas que eu falei na aula passada, que é pensar assim: bom, eu tenho ax2 mais 2b xy mais cy2 mais bx mais ey mais f igual a zero. E aí eu olho para isso e digo: não, isso aqui é a expressão em coordenadas do meu problema. O problema é: eu tenho um subconjunto do plano e ele, no meu sistema de coordenadas canônico, é dado por uma equação assim. Mas eu posso olhar para isso e escrever de outra maneira. Posso pegar isso aqui e escrever assim: A, B, B, C vezes x, y. Aí o resultado disso eu multiplico escalarmente por x, y. Então, ó, dá ax mais by vezes x, então dá ax2 mais bxy. Depois bx mais cy vezes y dá mais bxy mais cy2. Resolve esse caso aqui. Mas, agora esse aqui é fácil. D escalar xy mais f igual a zero. Então, olha só, eu posso pensar o seguinte, que eu tenho uma transformação linear que está aqui. Um vetor está aqui e um número está aqui. Então eu tenho uma T do plano. Vou evitar chamar de R2. Eu tenho um vetor. E aqui eu tenho o que? Esse aqui é T. Vamos chamar esse cara aqui de W. T de W escalar W. Aí eu tenho W0, um vetor no plano, que é esse aqui. E mais F igual a zero. Tá, o T de W já é É transformação em W, que é o T. isso tudo aí, T de W escalar W. Com isso, eu joguei fora as coordenadas. Eu formulei o meu problema sem coordenadas. Eu tenho uma transformação linear, tenho um vetor e tenho um número. E agora eu estou definindo o meu conjunto como um conjunto dos dados tais que isso aqui. E agora, dependendo do sistema de coordenadas que eu escolher, essa transformação linear vai ter uma matriz. Esse vetor vai ter suas coordenadas e eu vou ter a minha equação desse sistema de coordenadas. Então, eu sei, por experiência, que o meu maior problema
esse cara daqui. Então eu quero um sistema de coordenadas, né, em que eu tenha agora uma nova matriz e tenha alguma coisa do tipo assim, lambda 1, 0, 0, lambda 2, aí eu vou ter coordenadas aqui, UV, escalar, UV, mais, aí esse cara daqui vai ter coordenadas, vou chamar aqui de alfa, beta, escalar UV, mais F, O F vai igual a 0. Se eu conseguir isso, tá ótimo. tá resolvido. Então a única coisa que eu tenho que fazer é olhar para isso aqui e dizer, será que eu consigo uma coisa assim? Sendo que, é claro, é importante o seguinte, que nesse novo sistema de coordenadas, sistema de coordenadas também com base ortonormal. Então, significaria, bom, eu tenho que entender o que é a matriz da transformação linear numa base. Significaria o seguinte, eu tenho aqui uma base ε1, ε2, base, vou pensar assim, ortonormal, deve ser uma base ortonormal. Mas não precisa para a ideia geral de base. Né? Então, para eu saber o que é a matriz da minha transformação, eu preciso do seguinte, eu vou pegar o W, um W qualquer aqui, ele vai ser U ε1 mais V ε2, as coordenadas dele aqui. E eu quero saber quem é o T de W. Então, T de W é o T de ε1 mais V, T de ε2. Então agora eu preciso saber quem são as coordenadas desse cara aqui. Eu preciso que T de ε1 vai ser um certo A1 ε1 mais A21 ε2. E que o ε2 vai ser A12 ε1 mais A22 ε2. Aí eu jogo esses caras aqui e eu tenho as coordenadas T de W. Então aqui o T de W T de W vai ser U. Eu posso pensar assim, ó, nas coordenadas ε1, ε2, esse cara daqui, na base ε1, ε2, tem coordenadas A1, A21. E esse daqui tem coordenadas A12, A22. Então, T de W vai ter coordenadas U mais V que é exatamente, né, a multiplicação dessa matriz aqui, A1, A2, e o V. Então, isso aqui é a matriz da transformação T nessa base. Deixa um conceito um pouco mais geral, que é você ter dois espaços diferentes, tem uma base aqui e outra base aqui. E é importante que a base seja ortonormal para a gente poder saber que a norma dos vetores é raiz quadrada sobre os quadrados dos coordenadas. Então, a questão é essa. Quer dizer, eu preciso de uma base ε1 ortonormal, tal que, na verdade, o T de ε1 seja lambda 1 ε1 e o T de ε2 seja só lambda 2 ε2. Significa que eu preciso de uma base ortonormal de autovetores. Considerando o seguinte, é simples, você dá exemplo de transformações lineares, que não tem, rotação não tem autovetor. Cisalhamento tem um autovetor. Então, você pode ter situações em que não tem autovetor, situações em que tem um autovetor só.
e querer que, além disso, que você tenha dois autovetores linearmente independentes, e que eles sejam ortogonais, é pedir demais. Mas é um milagre que acontece toda vez que a transformação é dada por uma matriz simétrica. É legal. Isso acontece, e é um teorema chamado teorema espectral. Então, aqui a gente, vamos dizer, uma abordagem, uma nova abordagem desse negócio seria formular assim e dizer: tem um teorema aqui que me garante que tem uma base ortonormal que vai fazer isso aqui. E mais importante desse milagre é que esse teorema funciona em qualquer dimensão finita e, com algumas hipóteses a mais em alguns casos, em dimensão infinita também. Então, quer dizer, em dimensão finita, toda vez que tem uma matriz simétrica, a transformação linear associada a ela tem uma base ortonormal de autovetores, você pode, basicamente, significará, se eu pegar uma quádrupla agora, esses termos em xy, xz, yz, a matriz vai ser uma coisa assim, e que esses três caras aqui vão aparecer aqui, esse igual a esse, esse igual a esse, esse igual a esse, eu botar, porque esse 2b aqui já foi matado no peito para tirar o adversário da jogada, porque você não precisava dividir então, pedaços iguais aqui, vou botar meio, 3 meios, mas o teorema só vale para a matriz simétrica. Então, vai ser a mesma coisa, em dimensão 3, você vai ter uma coisa assim, e aí a sua matriz vai ficar diagonal, some os termos xy, xz, yz, e aí você completa quadrado, está tudo bem. Em dimensão N, também. Esse teorema, tá bom, legal, tá, mas o importante é que ele, na verdade, ele tem as versões de dimensão infinita que são estão ligadas à série de Fourier, por lado, um monte de coisa, e a mecânica quântica, tanto que o nome espectral tem a ver com experimentos em física quântica, você vê lá as marquinhas que ele diz, isso é o espectro do negócio. Então, o nosso próximo passo é fazer esse teorema. Eu vou dar na frente com a Paula. Mas é bom que quando ele vou fazer esse teorema de dimensão 2, 3, está aqui lá fazer dimensão N. É como a gente tem nos números complexos, que é uma maneira simples de fazer em dimensão infinita. Dimensão infinita e tudo mais. Vai dar um trabalhinho. Mas a coisa que faz tudo funcionar, aqui da matriz simétrica, é o seguinte, é que quando você tem uma continha simples que todo mundo deve fazer. Se você tem uma transformação P de Rn em Rn. Vamos pensar ela dada uma matriz A, aliás, pode ser de Rn em Rn. Aí ela é dada por uma matriz A, M por N. Aí, se você faz A de U, vamos dar um cara aqui, faz escalar V, você faz a conta, você pega aqui e faz tal, A1, AN1, A1N, ANN, aí multiplica aqui por 1, o N, depois do resultado, multiplica por V1, Vn, e acontece o seguinte, ó, você tem aqui, você vai ter A1, O1, mais A1N, o N, V1.
mais esse é para escrever assim, a M1U1 mais a M o N, a NN, o N, VN. Aí você aqui com V1 em evidência, VM em evidência. Você pode dizer, ó, mas aqui, ó, eu posso pegar isso aqui e dizer, ó, bota o 1 em evidência e ver que sai. Aí quando você coloca o 1 em evidência e o 2 em evidência e tal, e olha, você vai ver o seguinte, que esse negócio aqui você escreveu como o N escalar a matriz A1, A1N, A N1. Você inverteu, você fez a transposta? Vezes V1, VN. Fiz a transposta. Essa é a matriz transposta. Então, o fato é o seguinte, é que isso aqui dá o transposta V. É um fato algébrico simples que é só você olhar para isso de uma maneira, vamos dizer, menos preconceituosa, né? Em vez de somar tudo na horizontal, botar essa soma na vertical para olhar isso aqui e sai. E, claro, quando a matriz é quadrada, pode ser que esse A seja igual a transposta, exatamente isso aqui. Então, na realidade, o detalhe que a gente não escreveu aqui, mas que também dá para obter, é que T de U V igual a U T de V para todos os V. Uma maneira também seria dizer assim, toda matriz você pode escrever assim, você pode escrever a matriz quadrada, né? Se A por N por N, você pode escrever A é igual a A mais A transposta sobre 2 mais A menos A transposta sobre 2. E aí essa aqui é simétrica, e essa aqui é antissimétrica. Antissimétrica vai significar que quando você faz esse cara daqui, A menos A transposta sobre 2, dado, escalar dado, isso dá zero. Então, mesmo que você não tivesse posto a matriz simétrica aqui, daria para você dizer, opa, mas eu posso fazer essa jogada aqui. Eu posso fazer, por exemplo, fazer essa jogada significa, na verdade, redistribuir os coeficientes aqui. Observar que está interessando você. Você tem essa matriz que não precisava ser simétrica. Mas na hora que você faz a conta, você vê que tem um cara aqui, que veio desse e desse. E você pode dizer, não, metade da cara está lá. Que de uma maneira mais nitidinha corresponde a fazer isso aqui. Então, se é uma matriz, a ideia é isso. Então, você tem uma transformação linear de Rn em Rn, que tem essa propriedade aqui. E aí ela tem uma base ortonormal de altura 2. Nosso teorema espectral. Vou deixar aqui para quarta-feira. Hoje ficamos nisso. Então aqui, daqui para frente é isso. Vamos ver as quadras que vão servir para a gente um pouco de motivação. Eu imagino até que no cálculo 2 as quadras já foram, né? Então não vou. Mas vamos ver, a gente consegue mostrar que qualquer superfície do segundo grau corresponde a algum tipo de quadro. Uma propriedade interessante, não sei se você viu o cálculo, é que se você faz um hiperbolóide de uma folha, que pega o hipérbole e faz
Não necessariamente ela vai ser um hiperboloide de evolução, você pode pegar a hiperboloide de evolução e depois deformar com transformação linear. Por cada ponto desse hiperboloide passa um par de retas totalmente contidas no hiperboloide. Dá até para fazer isso. Tem umas lixeiras que são feitas assim, você pega 2 círculos, aí bota retos assim, depois dá uma giracida assim, ele vira um hiperboloide. E uma maneira mais simples de demonstrar esse teorema é justamente pega um hiperboloide de uma folha qualquer, faz mudanças de coordenadas para ele virar um tipo mais simples do que você enxerga como fazer.